Oi, eu sou Marisa E eu sou a Mariana, e esse é mais um episódio do Engrenagens da Minha Cabeça. um podcast onde duas educadoras parentais discutem sobre o funcionamento dessa máquina incrível que é o cérebro humano. Sem perder de vista as nossas emoções. Vem com a gente explorar esse universo também. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com uma convidada maravilhosa, super especial. O nome dela é Flávia, ela é mãe, professora, apaixonada por educação, comunicação não violenta e desenvolvimento humano. E é também sócia da Escola de Educação Positiva, a escola que nos formou como educadoras parentais, e foi nossa prof também. A gente teve essa honra, gente. Flávia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, meninas. É uma honra estar vendo o trabalho de vocês e tudo que a gente está fazendo juntas em prol da educação positiva, em prol de crianças e adolescentes. É uma honra estar aqui. Estou a serviço de vocês. Maravilha. Ai, muito obrigada, Pro. Muito obrigada. Eu adoro chamar de Pro. Não, eu acho que o nosso trabalho aqui é levar tudo que vocês ensinaram pra gente com tanto amor e carinho, levar um pouquinho pro mundo, né? Porque no final é trabalho de todo mundo levar isso, né? Exato. Então, muito obrigada por estar aqui. E eu acho que a primeira pergunta a gente já vai começar começando, assim. Tá bom. Porque as pessoas, quando elas começam a estudar educação positiva, ou até mesmo quando elas escutam, cria-se muito uma confusão de que depois que a gente entra na educação positiva, a gente se torna pessoas perfeitas, né? Ah, ninguém nunca erra. Ah, não, a gente é alecrim dourado. E isso é desumanização muito séria que eu sinto que acontece e que afasta muito as pessoas, tanto delas mesmas quanto de quem está nesse trabalho, né? De reeducação emocional, de redescobrimento. E aí eu queria, primeiro de tudo, saber como você definiria uma pessoa real, um ser humano. Adorei, gente. Por quê? A gente, quando olha para a natureza humana e a gente vive esse processo que vocês nomearam de primeiro contato com algo que talvez não exista na minha cognição, eu também vivo as consequências da educação tradicional, que é um afastamento de o que é essa potência humana. E para mim, esse ser humano completo é esse ser humano diverso, falho, que vai errar, que vai questionar questões morais, que vai olhar para as suas próprias fraquezas, que vai se perceber por inteiro imperfeito e cheio de potencial. Esse é o ser humano maravilhoso que eu vejo em todos nós, que tem uma natureza colaborativa, amorosa, generosa, que está o tempo inteiro nessa abundância de ter curiosidade pelo novo e de fazer tudo em comunidade juntos. Essa é a nossa natureza humana. O que a gente tem vivido, né, hoje é um afastamento disso. Então, por isso que às vezes o primeiro contato com a educação positiva às vezes dói um pouquinho, porque é um mecanismo de defesa ou de projeção de que é isso que ela está falando realmente de mim? E quão distante eu estou desse ser humano completo mesmo, que é eu me aceitar por inteiro, reconectando com a minha natureza e sabendo de toda a potência que eu tenho para minha existência aqui nesse mundo. Acho que é isso. Profunda essa pergunta, porque pode vir, verdade. porque pode vir muita coisa daí, né? E você vê, a gente vive numa sociedade tão moralizante e tão afastada da própria natureza humana que o tempo inteiro olho para o ser humano de uma cultura que nos vê desde cedo como sujos, filhos do pecado, maquiavélicos, manipuladores, e quando a gente começa a questionar essas questões morais, a gente entende que a natureza humana mesmo não é essa. E eu acho que o lindo caminho de usar essa potência curiosa do ser humano, de investigar com compaixão a própria história, já nos torna cada vez mais pertinho de quem nós realmente somos, né? Eu gosto, por exemplo. Adoro. A gente se reaproximar dessa natureza que foi desconectada é um processo, não é fácil, devo dizer, principalmente inseridos numa sociedade que materializa tanto as coisas sutis, né?
Mas eu acho que a gente precisa, assim, ir dia a dia, pouquinho a pouquinho nessa busca, para que a gente, enfim, melhore, né? A gente, afinal de contas, estamos aqui para evoluir, né? Então, é isso que a gente pretende, enfim, com todo esse estudo, com toda essa divulgação que a gente faz aqui no podcast. E, assim, quando a gente faz, como a Mari falou, né? Quando a gente faz o curso, a gente já fica rotulada como as perfeitinhas, né? Tipo assim, você agora é educador parental, você não pode gritar, você não pode ter raiva, você não pode, né, sair do seu prumo. E aí a gente queria saber para você qual é o problema dessa idealização que as pessoas fazem em relação a isso, né? Quando você começa a buscar esse caminho de evolução, você aí já tem que ficar tudo perfeito, porque senão não funcionou nada que você fez, né? Maravilhosa. Duas palavras incríveis que você trouxe aqui, Marisa, que eu quero espelhar para todo mundo, que é a seguinte. Primeiro, essa idealização da perfeição, ela é totalmente uma consequência da educação tradicional que fica numa hierarquia. Então, quando eu quero ser perfeita, já estou eu automaticamente buscando a minha desumanização, que vem de um lugar hierárquico, abusivo, porque isso é descolado da natureza humana. Eu vou muito mais me relacionar melhor comigo e com os outros a partir do momento que eu falar, ai meninas, errei nisso. Eu vou tentar de novo esse caminho? Nossa, isso que você sinalizou, Mari, é exatamente isso. Não tinha me dado conta nisso. Filha, obrigada por mostrar para a mamãe isso aqui. Você tem razão, a mamãe vai tentar de novo. Só que quando a gente vem de uma cultura e uma hierarquia de poder que está incutida em nós mesmos, frente a algo que nem existe na nossa cognição, e quando eu falo não existe na nossa cognição, o trabalho que a gente faz de falar uma relação com respeito mútuo, conexão, corregulação, para a maioria de nós adultos, que é isso? O que essas loucas estão falando? Então, não existe na cognição, porque não existe na experiência de vida dessa pessoa, muito menos no entorno nós que crescemos vendo programas de televisão que castigavam crianças e eram contra a lei. Então, o que acaba acontecendo? A gente não alcança esse pensamento. Como não alcança o pensamento, eu uso o que existe na minha cognição, que é a educação que eu recebi, onde existe uma hierarquia que eu, às vezes, coloco até eu mesma. Porque quando você fala, Marisa, de eu espero, os outros me veem assim, eu te questiono quantas vezes a gente não faz isso com a gente mesmo. Porque o que os outros me falam, porque se você, Marisa, vier e dizer assim, Flávia, você é isso, 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 e se eu não me vejo assim, eu não vou me identificar com isso. Então, a partir do momento que eu digo, entendo, Marisa, você esperava que porque eu estudo educação positiva, eu ensino educação positiva, a minha filha não vem e não escancar as minhas falhas e os meus erros, porque você acredita que eu sou perfeita? Era isso que você quis dizer, Marisa? Então, deixa eu te falar, educação positiva não é sobre isso, amor, é sobre eu errar muito por eu ser humana, eu reconhecer meus erros, só que diferente da educação tradicional que fala, Marisa, eu fiz isso com você, por causa disso, disso e disso, e coloco a culpa em você, eu vou dizer, uau, tens razão. Eu vou rever meu comportamento para cuidar da nossa relação. A maioria de nós nunca experienciou isso. E por isso, a partir do momento de fazer algo novo, fica idealizando, e veja, eu idealizo que eu vou ser essa perfeita, ou me identificando, a partir do momento que a Mariana acha que eu sou perfeita, eu me identifico com isso e dizer, nossa, mas não é isso. Não, você acha isso? Moça, acredita que você entendeu errado? Ou você acredita que eu também já achei isso um tempo atrás? E aí eu começo a me relacionar com esse pensamento diferente para desconstruirmos juntas. Não, isso é lindo. E eu acho que, assim, para mim, quando eu olho para essa idealização, eu percebo o quanto isso afasta a gente, igual a gente está falando, mas o quanto isso deixa a gente confortável. Porque quando a gente idealiza uma pessoa e joga ela lá no alto, você vai falar para você mesmo, não, eu não consigo chegar lá, eu não preciso nem me esforçar. Eu não vai dar certo, sabe? Eu vejo muito isso dentro das religiões. Eu sou espírita e eu vejo muito isso no espiritismo. Eu até, de vez em quando, eu faço palestra e eu falo para eles, eu falo assim, gente, a gente tá colocando as pessoas lá em cima e aí tá todo mundo lutando sozinho lá em cima e a gente aqui embaixo confortável esperando. Não, a gente tem que lutar junto e para lutar junto, a gente precisa colocar todo mundo no mesmo nível de potencial, dessa potencialidade humana, porque senão a gente só fica lá esperando e fala assim, eu não posso fazer nada por isso. E
Claro que você pode. Você pode ser pequeno ou grande, pode ser ampla escala ou não, mas a gente pode e a gente tem esse poder de mudar as coisas, de mudar o mundo. E eu acho que muitas vezes a gente não se deixa mudar o mundo porque a gente fala assim, não consigo, deixa para outra pessoa que ela é mais capacitada. Mas isso é uma das coisas que eu luto muito, porque às vezes eu falo assim, não, mas por que eu vou falar? Já tem tanta gente falando. E aí toda vez vem na minha cabeça, eu escuto, me falam, cara, o jeito que você fala vai pegar nas pessoas que se identificam com esse seu jeito, é diferente. Você falar é diferente da Flávia falar, é diferente da Marisa falar. E aí, quando você pega essa responsabilidade para você, eu acho que você sai um pouco dessa idealização, porque todo mundo tem o seu potencial e todo mundo fala do seu jeito. E isso é muito lindo. E é muito perigoso essa idealização por esse conforto, eu sinto. Por esse, não vou fazer porque não vai dar certo mesmo, não precisa, já tem gente que faz melhor, né? Como você vê isso? Nem irmã? Duas coisas importantes aqui. A primeira coisa é que essa idealização nos deixa num lugar que eu adorei que você colocou, confortável, porque nos não coloca na nossa responsabilização, e aí eu quero algo tão inalcançável que eu prefiro aqui não fazer. Então, assim, e é uma idealização toda individual, porque claro que a gente tem responsabilidade a partir do momento do que a gente está levando num podcast, do trabalho que vocês estão aqui falando, e essa responsabilidade, ela não está num lugar de que não vai ter equívocos, de que vocês não vão errar, não é isso, ainda vem questões da educação tradicional, e no lugar de quem fica aqui nesse lugar, está esperando também uma figura que vem e te salva, né? Então, assim, eu não tenho a minha responsabilidade de fazer, eu quero mudar o mundo, e eu esqueço que eu posso mudar o mundo de uma criança e o meu, e isso já é bastante coisa, em vez de querer uma coisa muito, sabe? Isso vem de um lugar tão prepotente, e a gente é tão pequeno, e a gente pode fazer coisas tão grandiosas aqui na nossa pequenez, e tá tudo bem. E a segunda coisa, Mari, muito linda que você falou, que eu já me vi nesse lugar, é de querer lutar por desistir, sabia? Não luto mais sobre nada. Então, assim, agora é uma coisa de eu estou muito mais para acolher, estou acolhendo a minha impotência de querer tanto que todo mundo veja isso, estou acolhendo a minha necessidade de fazer porque quando a gente fica idealizando um monte de coisa, que a gente quer lutar por, que já é tão patriarcal, que já é tantas batalhas, eu aprendi, pelo menos no meu caminho pessoal, que quanto mais eu acolhesse, talvez, a minha necessidade de fazer tão diferente, quanto mais que eu acolhesse a minha vontade, a minha indignação de levar isso, quanto mais eu acolhesse, eu ia dar espaço para a minha verdade. Então, eu não luto mais pela educação positiva, não. Eu acolho a minha necessidade, a minha vontade de que toda criança tenha desejo e de ter uma família, de que possa sonhar, de que possa ser respeitada com dignidade e respeito, e eu levo isso aonde eu posso, do tamanho que eu sou, e isso já é grandioso demais, sabe? Então, as lutas que eu tinha, tanto interna quanto para ir, para fazer, deu um alívio tão grande quando eu parei de lutar. Foi tão bom, porque isso começa a transbordar de um lugar muito mais humano, generoso, sabe? Isso não quer dizer que a gente feche os olhos para injustiças, que a gente deixe de fazer o nosso trabalho, mas ele é feito de um outro lugar. Faz sentido? Mas ele é feito pra gente, né? Eu acho que eu tenho uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu não acho que a pessoa tem que dar uma chance, por exemplo, para a educação positiva. Eu acho que quem entra nesse mundo tem que dar uma chance para si mesmo. E eu sinto que foi isso que, pelo menos, eu tento fazer. De dar uma chance para mim mesma. Eu vou me mudar, e a educação positiva meio que ela trilha esse caminho, ela me ajuda a me guia, e aí eu vou lá e eu me mudo, e eu acho que isso para mim é isso, é uma chance para si. É uma chance para se reencontrar, e esse reencontro, ele ilumina a gente, e você iluminando, você vai iluminar onde você está, né? E quando a gente encontra a educação positiva pela primeira vez, a gente vem de um lugar cheio de certezas da educação tradicional.
E o convite para quem está ouvindo é se coloque um pouco curioso. Por que me incomodou isso? Né? Por que isso... Nossa, eu não concordo com isso. E aí eu uso uma coisa maravilhosa da natureza humana, que é ter curiosidade sobre. E aí, quando eu começo a ter curiosidade sobre, o mundo lindo realmente se abre, só que a gente ainda busca querer mudar tanto o outro, querer mudar um monte da gente, é maravilhoso, não, quero ver isso sobre mim, nossa, que difícil que foi isso, é mais fácil para mim eu ter raiva da Marisa por causa da fala dela, do que eu olhar para mim. E aí, eu quero mudar a Marisa, o pensamento da Marisa. E peraí, o que ressoou isso em mim, sabe? A mesma coisa do gatilho, né? Quando eu tenho um gatilho de que eu não gostei daquilo, aquele gatilho não foi a Marisa que apertou o botão, né? Ele é uma parte muito pequena da minha arma, a munição está toda aqui. E como eu posso investigar isso? Como eu posso ser compassiva com os meus incômodos e começar a buscar e ampliar horizontes de um pensamento? Ou por que eles pensam desse jeito? Vamos ver, ok, concordo, não concordo, isso ressoa com os meus valores, isso não. Quais são os meus valores? Quem colocou esses valores em mim? Eu concordo com esses valores, sabe? Eu acho que a gente vem dessa questão de, talvez, muito cultural, de moldar comportamento, de querer mudar a gente. Eu, nesse momento, também estou muito assim, como eu integro isso, faço parte de mim. A Flávia, que foi uma professora violenta, a Flávia que tem uma facilidade imensa para ser autoritária, que consegue isso com um arsenal bélico imenso, vindo da minha infância toda, não tenho dificuldade nenhuma de me impor, de gritar, de envergonhar, de manipular, de chantagear. Sai assim, ó, agora. Que recursos eu tenho para ser compassiva comigo? Que recursos eu tenho para conseguir compreender o outro, a mim mesmo, me regular, corregular os outros, entender qual é o meu sistema nervoso nesse momento, por que eu estou reagindo assim? E isso, para mim, é tão grandioso. É tão lindo quando a gente começa a se auto-investigar e entender que a gente faz parte desse todo e a nossa existência aqui importa do jeito que a gente for colocar em movimento, porque vem uma autocobrança muito grande, a gente vai estar o tempo inteiro acolhendo consequências da educação tradicional em nós. Eu acho que esse é o caminho mais lindo que a gente pode fazer com a educação positiva, que já é um passo além das formações, porque daí é o processo que não tem nem linha de chegada. Veja, nós estamos falando de uma educação tradicional que foca num produto final, eu vou fazer isso para ter aquilo. A gente está falando da educação positiva que tem base desenvolvimentista, que foca no processo, e o processo, às vezes, é a coisa mais linda que a gente pode viver. Nossa, eu me identifiquei muito, porque essa questão que você falou, Flávia, de usar os recursos, né, aprender novos recursos para não usar os recursos antigos, e quando eu comecei a estudar educação positiva, eu meio que caí no usar os recursos antigos para impor a educação positiva para as pessoas. Total, então eu acabava nessa luta de dizer assim, gente, tá errado, vocês não estão vendo que tá errado. E a minha agressividade se assim, aflorava muito, eu ficava muito, como é que eu posso dizer, muito autoritária, mas para mostrar para as pessoas que o autoritarismo estava errado, e eu falava, gente, está muito errado, isso eu estou sendo muito, assim, tá muito, assim, eu tenho que me desconstruir para poder eu conseguir passar isso de uma forma que eu espelhe o que eu estou falando, e não que eu imponha uma coisa que tem que ser o contrário, entendeu? Nessa fase, Marisa, é a fase de o meu marido é o problema, a escola é o problema, o governo é o problema, o vizinho é o problema. Eu não olhei para a causa, que é minha falta ainda de recursos. Isso. Assim, ontem eu vivi isso na pele, sabe? Tá, vai rolar vou contar uma historinha, um caos. Vai rolar uma viagem, né? 10 anos, meu Deus, é muito cedo, 10 anos, Flávia, você vai deixar e não sei o quê. Aí eu conversei primeiro aqui em casa e falei, filha, é o seguinte, a gente tem uma mudança enorme acontecendo, muitas coisas têm acontecendo, você está super animada de poder fazer uma viagem com o teu grupo, com as tuas amigas, com os teus amigos, com os teus professores. Tem algumas coisas que a mamãe é responsável, que eu não me sinto segura se vocês levarem uma arma na mão para lá. E vai ter uma questão na nossa casa que eu sou responsável por você. Então, se a escola, a mamãe não tem controle sobre isso, permitir que crianças de 10 anos levem uma arma, que para mim isso aqui é uma arma na mão de uma criança de 10 anos, para a viagem, a mamãe precisa te dizer que
talvez eu vá te frustrar, mas você não vai nessa viagem. E eu entendo a escola e entendo você, e estou aqui para o que vocês quiserem. Aí eu cheguei na escola e falei para a professora, e aí, vocês estão felizes? Ó, a gente tem algumas coisas e eu queria propor e propus, né? Eu sei que vocês ficam inseguros, que a gente quer falar com os nossos filhos a qualquer momento. São 14 crianças, 3 professores. Se a gente dividir entre nós, a gente consegue usar o tempo dos professores, a gente consegue acolher entre nós como grupo a nossa insegurança de pais, porque eles, de saber onde eles estão, de acessá-los a qualquer momento. Vamos deixar eles viver a experiência deles lá, sem uma arma, e se vocês acharem e sentirem confortáveis com isso, talvez a gente possa viver a experiência de nem gerar essa dificuldade para os professores, de ter que dizer, chega criançada, sai do jogo, porque tem crianças aqui do grupo que tem celular, tem criança aqui do grupo que não tem celular. Eu não quero aqui com demagogia falar sobre perigo, sobre isso, sobre aquilo, nem colocar uma condição, mas talvez em grupo a gente possa pensar qual é o propósito da viagem, o que eles vão proporcionar lá, e se a gente realmente precisa de celular ou não. Bom, ficou decidido que o celular não vai para a viagem, as crianças vão. O que é a primeira vez em 5 anos da história da escola que as crianças não vão levar celular, tanto que um pai falou para mim, impossível isso, eles não vão ficar sem celular, e a maioria disse, nossa, vai ser muito bom para eles isso. Ou seja, a Flávia de antigamente, Marisa, ia dizer, olha só, se o celular for, minha filha não vai. Entende? Como que a Flávia teve que trabalhar muito para ter recursos para chegar lá, entender a perspectiva das crianças, entender a perspectiva dos outros pais, preparar minha filha antes, porque eu não sabia o que eu ia encontrar, ouvi-los, buscar alternativas e juntos a gente pode trabalhar. Ah, mas aí 8 alunos têm celular e a tua filha vai ficar, o que é uma aba que eu estou abrindo aqui, nem era o assunto do podcast, mas vai ficar excluída. Veja, quantos de nós, vivendo a educação positiva, a gente se sente sozinhos nessa? E por quê? Quem não pertence a si mesmo, abre mão de si para pertencer a um grupo. E o caminho da educação positiva é cada vez eu estar mais inteira com a minha humanidade, pertencente a mim, sabendo do meu valor, integrando, e é isso que eu pretendo passar para minha filha. Minha filha não vai se sentir excluída, assim, tanto é que ela volta, às vezes, aqui do parquinho que tem aqui, e diz, ó, tem uma criança com celular lá, mamãe, e seria bem legal se todo mundo estivesse brincando de verdade. Então, ela sabe dos perigos, a nossa relação está cada vez mais fortalecida, e essa relação que é trabalhada internamente comigo, de acolher essa Flávia que diz, ó, se tiver celular nessa bagaça aí, minha filha não vai, porque é um perigo, o que vocês estão fazendo, deixando os filhos de vocês no seu... Facinho eu faria isso, Marisa, facinho, sai de mim assim, ó. Agora eu acolho essa Flávia que só teve esse repertório, eu acolho essa Flávia que só teve essa referência de adultos que só faziam dessa forma, para poder ser uma referência para mim mesma, para minha filha, para as pessoas que estão perto a mim. E de vez em quando aparece essa Flávia e diz, ah, tá bom, vai. Mas eu busco acolher ela, né? E dizer que eu tenho minhas limitações e cada vez mais estou buscando recursos para poder me conectar com a minha verdade, com o que eu acolho em mim, com a sua, com a do outro, compreendendo, porque eu não vou compreender o outro se eu nem compreendo a mim mesma, entende? Porque esse processo é tão lindo. Mas é muito verdade, assim, a gente acolher essa nossa insegurança, porque eu acho que esse lugar de agressividade vem muito de uma insegurança. A gente não usa agressividade se a gente não precisar se defender, né? Exato. E aí, a agressividade não é de todo ruim, porque eu preciso, inclusive, de agressividade para dizer, eu te entendo, me posiciono aqui como a mãe radical que não dá celular para criança e nem vai dar tão cedo, ou veja a educação positiva tão permissiva, vejam bem. Aí eu sou a mãe que não dou celular, que a criança não acessa celular, que não acessa isso tudo, que não tem medo de ficar excluída nesse mundo e que sim sabe o que ela tem sem o celular. E que sim sabe o valor que a gente pode gerar, inclusive. Ela mesma fala, ei, galera, vamos para a vida, ela fala para os amigos que às vezes estão no celular. Então, é tão bonito que eu sei o poder das relações, porque eu vivo elas, então eu convido todos a, entende? Agora, quando eu nunca vivi essa relação, nem existe na minha conexão, na minha cognição. Então, por isso que é tão possível que a gente comece a construir. Só que a educação positiva vem e escancara, que talvez eu não tenha
relação legal comigo mesma, talvez eu não tenha uma relação legal com meu companheiro, talvez eu não tenha uma relação legal com os meus filhos, talvez isso que elas estão falando eu nunca tive com a minha mãe. E isso dói. Por isso que eu acredito que em vez de lutar por, eu preciso acolher essa dor. Com certeza. Mas eu acho que essa luta também faz parte do processo, porque é aquele momento inicial de choque, né? Quando dói, a gente fica na defesa, assim, tipo, ai, não quero acessar essa dor, tá doendo muito, e eu preciso tentar ver aqui o que eu faço. E quando a gente transpõe esse momento de dor, que muitas vezes as pessoas param no processo nessa dor, e aí regridem porque não aguentam sentir, não aguentam entrar em contato, não aguentam, né, passar por isso realmente, mas eu acho que é muito importante a gente frisar aqui que, gente, vale a pena. Vejam aí Flávia, que passou por todo esse processo e realmente transpôs esse momento de, né, de se defender, de lutar, de botar as garras para fora, dizer assim, pronto, mesmo que seja assim, pronto, de um jeito que a gente acredita ser, enfim, melhor, mas a gente não pode acessar essa melhoria, essa evolução da mesma forma que tem sido feito há milhares e milhares de anos com agressividade, com luta, com, enfim, com o pé na porta, eu chamo assim, vamos chegar com o pé na porta e a gente resolve. E não é assim, a gente precisa também entender o lado do outro, né? Entender de onde de onde vieram essas crenças das outras pessoas para serem tão fortes, porque às vezes eu fico pensando, gente, mas como é que essa pessoa pode pensar assim? Deve estar muito enraizado dentro dela essa violência, deve estar muito, assim, né, dentro das vísceras, porque a gente não consegue entender. Depois que a gente vê, eu costumo falar com o Mari, quando a gente estuda educação possível, depois que a gente vê, a gente não consegue desver a violência. E aí a gente fica, mas como é que você não está vendo a violência? Você não... Não. E aí entra o negócio de que a gente precisa se lembrar que há 2 páginas atrás a gente também não via. E aí entra a confusão. Aí entra dizer, ai, te entendo. É muito mais eficiente, é muito mais humano, em vez de eu dizer, como é que você não vê, Mariana? Como é que você está vendo assim? De dizer, te entendo, também não via. Te entendo também. Essa compaixão é muito potente, né? Eu acho que você se conectar com o outro para daí acessar esse lugar, né, de compaixão, e aí a pessoa cair a ficha sozinha é muito mais eficiente do que você realmente chegar e tentar, né, forçar aquela ideia, forçar aquela nova visão que você está vendo, e às vezes a pessoa faltou só afastar um pouquinho assim da barreira para ela conseguir enxergar, né? E isso se torna realmente um movimento muito mais potente do que o de luta. Eu gostei muito quando a gente aprendeu lá no curso sobre o ativismo silencioso, é assim, não? Ativismo delicado, sem confusão. É o ativismo delicado. Mas todos nós estamos aprendendo isso, eu também. Nessa tua fala, acho que bem legal a gente pontuar que essa compaixão não tem nada a ver com passividade. É a nossa natureza compassiva, mas a gente não é permissivo, a gente não está simplesmente deixando, até porque se essa energia de botar o pé na porta e dizer parou, precisar, ela está aqui pronta para agir dessa forma, e existem momentos que vai ter que ser assim. Ok, você não vai simplesmente ser passivo frente a uma violência imensa, né? Agora, não é assim que a gente se conecta com as pessoas. Isso o ativismo delicado vem para mostrar que a gente pode fazer de uma forma diferente. Eu acho que é muito lindo porque quando você olha com essa compaixão, você começa a respeitar o outro pelo processo dele. Uhum. Todas nós aqui passamos pelo processo, por mais, por menos, continuamos passando, e acho que quem está ouvindo a gente também está passando por esse processo, e assim, não dá para falar que o seu é igual ao meu, que é igual ao dela, não dá. Você, Flávia, por exemplo, tá lá na frente, não porque você tá lá na frente, mas porque você teve que começar isso. Você é sócia da escola, você tem que estar lá na frente. E a gente tá vindo aqui atrás, do nosso jeito, com o nosso caminho, e assim, quando a gente olha para as pessoas, como cada um com a sua potencialidade, fica mais fácil respeitar o tempo do outro, porque não tem nada a ver com a gente, primeiro, porque é o meu tempo que é o meu problema, digamos assim, é o que eu tenho que olhar, e ao mesmo tempo, cada um é cada um tem o seu caminho, e isso que é o mais lindo, acho que dessa nossa humanidade mesmo. E cada caminho vai fazer a gente chegar num lugar diferente, acessar pessoas diferentes, se conectar com pessoas diferentes. A gente
aceita se conectar com pessoas diferentes, a gente vai encontrar as pessoas que vão ouvir a gente pelo nosso jeito. Não sei se faz sentido, você me bananei aqui, mas acho que é isso. Até porque isso para mim que você falou, Mari, é o oposto da educação tradicional, que é hegemônica, todo mundo igualzinho no mesmo tempo. Olha lá, é essa linha de chegada que eu. Mas peraí, talvez aqui no meu caminho, que é totalmente diferente, no que se construiu o meu sistema nervoso, tem um caminho que a Flávia nunca vai percorrer, é verdade. Que a Marisa nunca vai trilhar, porque é o caminho único que é o da Mariana, que é da história da Mariana, do caminho da Mariana. E aí a gente volta de novo para a educação tradicional, me comparando, que é a linguagem que eu aprendi, que é o meu mecanismo de coping, que é o que eu cresci vendo e que também é algo que eu preciso aprender a acolher em mim e dizer, olha lá, ficar feliz, inclusive, num mundo que ensina nós mulheres a competir uma com a outra e dizer, olha lá, que linda a história da Mari, e aí eu não preciso diminuir a da Marisa, porque a da Mari tá linda, mas eu posso sim ficar muito linda pela trajetória, muito honrada, muito feliz por estar vivenciando e podendo observar a trajetória da Mari, que é diferente da minha e não diminui a minha. E não diminui a minha. A gente foi ensinado a competir, que não é a nossa natureza. A gente foi ensinado que todo mundo tem que ir igualzinho. Eu era professora que adorava a hegemonia da escola. Veja, numa escola hegemônica não existe inclusão. Numa escola hegemônica existe exclusão. Se você não se encaixa aqui, você não é bem-vindo. Não é isso que a gente está vendo nas escolas. Então, assim, mas aí como fazer diferente? Aí que tá. A gente vai ter que desaprender muita coisa do que a gente acredita ser educação, do que acredita ser relação, para conseguir olhar para uma outra forma, porque vocês trouxeram aqui o tema da agressividade, que é uma paixão para mim, que eu estudo muito, onde a maioria das pessoas, das professoras, acham que a agressividade, ela é um mau comportamento, que a agressividade é algo ruim. Uma mulher sem agressividade não estaria aqui, ó, falando sobre esse tipo de coisa, não subiria num palco com microfone, não ia parir uma criança. Veja, que sintomático. Nossa geração aí não tem parido mais. Minha avó pariu 9 dentro de casa. 2 gerações depois, quase ninguém mais pare, tá vendo? O hospital aqui perto de casa, 97% só nasce por cesariana. Então, assim, o que está acontecendo? A gente não vai questionar? Aí é muito melhor. Melhor para quem? Quais são as consequências disso? A gente não se preocupa tanto com consequências. Então, tem um universo muito lindo que a educação positiva abre para a gente questionar. Em cada um dos seus 5 pilares, entende? Seja ele qual for. Na neurociências, por exemplo, muita gente veio para mim dizendo, Flá, eu não fazia ideia que existiam abordagens epistemológicas diferentes, ou que eu achei que tudo era... Não, existe muito forte, né? Tipo, que existe muita neurociência comportamental. E a gente está indo lá para o desenvolvimentista, dizendo, ei, galera, é verdade, isso tem comprovação, mas é uma outra visão de mundo. Então, assim, até isso nós fomos descobrindo. Então, para poder passar para vocês de um lugar muito responsável, para poder levar para a sociedade de um lugar questionador e sempre do tamanho que a gente pode, do jeito que a gente pode, encarando e sabendo o processo de cada uma de nós, de cada uma de vocês também, e isso é muito maravilhoso quando a gente faz com as famílias que a gente atende, quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo hoje, porque se a gente olhar para fora, não deu certo essa educação, esse sistema que a gente está vendo, olha aí, não precisa mais de prova por causa disso, ou nós vamos culpar a educação positiva também, entendeu? Que a educação tradicional é muito isso, a gente culpa alguém, porque não há responsabilidade, né? Todo mundo agindo que nem o Homer Simpson, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Mas e aí? Quem é que um dia vai se responsabilizar, né? E é esse o convite que a gente faz. Então, quando a gente começa a entrar na educação positiva, a gente sente alguns desconfortos, e faz parte. E a gente vai se comparar, e a gente vai projetar, e a gente vai viver isso, e a gente sabe que isso faz parte do processo. E é o processo de cada um. Mais do que isso ainda, o quanto incomoda também a gente sustentar o que a gente acredita com tanta força. Precisa de agressividade para isso. E Flá, e é exatamente isso que eu queria que você falasse. Você trouxe aí o assunto de agressividade, mas assim, como você vê a agressividade? O que para você é agressividade? Que eu acho que talvez essa definição ajude a gente a
olhar a agressividade com um olhar mais amplo e mais natural? A agressividade é a natureza, faz parte da natureza humana. Então, a agressividade, eu sempre falo que ela é natural, esperada e saudável. Por que isso? Porque a agressividade, assim, ela é um movimento de defesa do nosso do comportamento humano. Então, ela vem de uma emoção raiva quando eu tenho, por neurocepção, eu capto que algo está injusto, eu preciso disso para me defender. Sem isso, como eu vou me defender? E o me defender pode ser assim, Marisa, eu tô achando que o tom da nossa conversa está desrespeitoso, a gente pode terminar essa conversa depois? E aí não é só me defender, é cuidar da nossa relação. Acho que você agora não tá bem, tô sentindo que você tá alterada, tá tudo bem, e eu tô me alterando também. A gente pode pausar e seguir depois? E veja, se a gente estuda agora numa abordagem de neurociências, a gente vê que a agressividade é a única resposta de um cérebro que é imaturo, que se desenvolve de baixo para cima. Então, meu cérebro reptiliano, quando eu sou um bebezinho de 1 ano e meio, eu não consigo dizer isso. Marisa, não estou gostando do seu tom, mamãe. Você pode mudar a forma que está falando comigo? Eu não, eu me jogo no chão, eu bato, eu chuto, eu mordo. É uma resposta do meu cérebro. E aí, quando o meu cérebro começa a se desenvolver um pouquinho mais e vem o meu cérebro emocional e eu ganho a linguagem, eu falo, chata, feia, você é uma péssima mãe. Então, o que é isso aqui? Ele conseguiria dizer, peraí, eu acho que você desrespeitou um limite meu, porque a criança se vê com dignidade, com respeito, ela traz o eu, a força dela, ela tem, ela já nasce apropriada dela, presente ali, e ela tem respostas do corpo dela, da imaturidade cerebral. A questão é quando a gente não compreende isso, a gente não conduz essa agressividade para que ela siga sendo funcional, a gente mata ela. Porque a agressividade, assim como a sexualidade, veja, gente, sexualidade é um tabu. Bora falar sobre sexualidade, que não é genitalidade, é como eu me coloco no mundo, é como eu me vejo, é tudo isso, é minha vitalidade, é onde eu boto minha libido não é a minha genital, e não estou falando de sexo em si, estou falando de sexualidade. Vocês aprenderam na nossa formação, a potência que é a nossa sexualidade. Agora, é um tabu? Da mesma forma que a agressividade. Eu não quero ser associada com a minha agressividade, mas eu adoro assistir Deadpool e Wolverine, eu pago para ver MMA, você vê como o ser humano fica naquela assim, eu nego algo muito grande em mim, mas eu amo ir lá ver. Então, o que acaba acontecendo? Se eu integro na minha humanidade todas as minhas partes, inclusive aceito a minha sexualidade e lido bem com essa minha potência humana, com a minha natureza, inclusive com a minha agressividade, eu me vejo por inteira. E aí eu sei que a agressividade, ela naturalmente é essa fluida, funcional, que me defende, que sabe que defende os meus limites, que veja, o primeiro conflito que existe dentro de nós, que ativa a nossa defesa, nosso sistema imunológico, é essa agressividade do meu corpo em defesa, atacando um vírus, vamos dizer assim. Olha aqui a sabedoria do meu corpo. E veja, é isso, tá aqui, tá dentro de mim. E aí, quando eu não consigo ser assim, eu tenho 2 caminhos, né? Que é a agressividade que vai para fora, a disfuncional, que se torna uma violência, que ela é aprendida, ou seja, eu entro no meu mecanismo de coping, eu vejo o meu meio e acabo reproduzindo aquilo, ou eu apago totalmente, praticamente ela, porque a partir do momento que eu mostro minha agressividade de forma autêntica, que é a natureza humana, que eu acabei de falar, é a resposta do cérebro, é a resposta do meu sistema nervoso, eu percebo que eu perco o amor da mamãe, que incomoda o meu entorno, mas começo a me fechar, eu viro a menina boazinha. E essa agressividade, ou ela vai para fora, ou ela vai para dentro, quando ela não tem um caminho natural. E quando ela vai para dentro, imagina o estrago que existe aqui também. São as mulheres que são boazinhas, que elas não conseguem dizer não, tem muito nos meninos também, e isso vai implodindo aqui dentro. Vai implodindo aqui dentro. Por isso que negar a nossa natureza humana, a nossa agressividade, ela não pode ser um caminho. E ela precisa estar o tempo inteiro ali, integrada no meu ser, para que eu possa defender o que eu acredito.
respeitar os limites do outro, estar vivendo com boas relações, me colocando onde eu acho importante e está totalmente ligada com a minha natureza humana. Então, a agressividade não é um mau comportamento. A agressividade é uma comunicação como todo comportamento. E sim, as crianças vão precisar não dizer, para, não faz isso, feio. Olha como a educação tradicional vem e limita. A educação positiva vem dizer, ei, você fez isso porque você queria a borracha da Mari, é isso? Você foi lá e puxou o braço dela e pegou a borracha? A prof viu. Você fez isso porque você queria isso. Sempre tem uma intenção. Então, Mari, olha para Marisa e fala para ela, me empresta? Posso pegar? Ah, mas é que nem sempre é assim. A Marisa disse que não para a Mari, é isso? Então, a prof vai ajudar, a mamãe vai ajudar você a respeitar um não do outro. Olha como a agressividade... Eu preciso, como mãe, me colocar e aprender a mediar essa relação. O que eu faço é só limitar. Estamos todos aqui sem recursos extremamente limitados pela educação tradicional. Não deu bom, gente. Não deu bom. Respondi sua pergunta, Mari? Acho que respondeu e até complementou em assuntos que a gente acha assim, importantíssimos de serem trazidos, né? Mesmo que em pinceladas. Eu acho que esse assunto da sexualidade, né, como uma força vital, realmente é muito importante. As pessoas acabaram de tanto serem tolhidas, de tanto serem, né, picotadas, a gente dissociou essa nomenclatura, né, de sexualidade, de estudar a sexualidade como uma coisa extremamente de genitalidade, e não é. Né? Assim, é muito mais amplo do que isso, é muito mais, enfim, mais universal do que isso. E também, enfim, o assunto do celular, que você já tinha falado anteriormente, eu acabei nem comentando, mas acho que é um assunto extremamente atual, extremamente importante, que a gente precisa também, dá até para a gente associar a questão da agressividade, né? Eu acho que essa agressividade mal canalizada pelas telas está sendo catastrófica a um nível pandêmico, vamos dizer assim, porque o mundo inteiro está sofrendo com isso. Então, eu acho que são assuntos assim que a gente precisa realmente manter em discussão, manter essa curiosidade. Uma coisa muito bonita que você falou, Flávia, que me remete ao meu curso, né? Eu e Mari somos formadas em engenharia, e uma das coisas que a engenharia me ensinou foi aprender a aprender. Então, essa curiosidade do jovem, essa curiosidade da adolescência, essa coisa, em mim nunca morreu, porque eu sempre cultivei isso. De certa forma, o curso me ajudou a cultivar essa curiosidade de saber de onde vem, o que é que acontece, por que é assim. Então, eu acho que a engenharia me deixou esse legado muito legal de perguntar, por quê? Como é que é? E aí? E não existe, para mim, não é uma coisa assim que existe uma verdade absoluta. Ah, pronto, agora é assim e acabou. Eu acho que na educação positiva a gente aprende que está sempre perguntando, sempre se questionando, evoluindo, querendo saber por quê. Eu acho que se a gente toma isso, sei lá, qualquer que seja o conceito, até os que a gente estuda e tal, como uma verdade absoluta, a gente trava aqui, né, nesse pedacinho, e a gente esquece de ver o mais, o amplo. Então, eu acho que, para deixar para os nossos ouvintes aí, sejam curiosos, não percam a curiosidade que vocês tinham quando vocês eram crianças, né? Olhe para uma criança e veja quão curiosa é essa criança por tudo no mundo, e se inspirem realmente nessa curiosidade, porque eu acho que isso faz a gente evoluir, faz a gente ser mais empático com os outros. Quando a gente tem curiosidade pelo outro, a gente acaba, sem querer, demonstrando essa empatia pela curiosidade. Eu acho isso muito bonito. Maravilhoso. É isso. Só que essa curiosidade começa com o que a educação positiva traz, que é essa curiosidade sobre mim, sobre a minha história, sobre por que eu reajo assim, por que isso está vivo em mim. E isso é muito bonito. Eu acho que é uma etapa quando a luta cessa um pouquinho, e eu paro de olhar para fora e começo a olhar para dentro, é uma segunda etapa que a gente vê lindamente nos nossos grupos acontecendo, algumas num ritmo, outras em outro, algumas nem conseguem chegar nessa autorresponsabilidade, faz parte do processo, a gente acolhe e aceita todos e continua dizendo, siga, é esse o caminho, e gera frustração porque faz parte, e a gente olhar para essa mudança, você vê, toda essa mudança em relação ao celular, Marisa, nós somos a primeira geração impactada. Nós somos a primeira geração. E a gente precisa ver o quanto aí a gente usa esse adultocentrismo tão grande que hoje nós temos leis para as crianças em escola.
mas a gente não estou me opondo à lei não, tá, gente? Só que é autoeducação, que a autoaprendizagem, os adultos estão tendo em relação a isso, porque eu quero lei para as crianças, mas que autoridade eu estou sendo para minha filha digna de ser imitada, sendo que ela está com uma presença ausente constante com a mãe assim? E aí eu preciso adianta eu dizer lindamente aqui, nossa, porque a Flávia tem um monte de privilégios, verdade? A gente tem um pilar de estudos sociais na escola, eu reconheço meus privilégios, ensino para minha filha os privilégios dela, e sei que eu tenho privilégios, mas, gente, mais do que isso, eu tenho responsabilidade. Responsabilidade de saber que eu não posso ser uma autoridade e nunca serei uma autoridade digna de ser imitada para minha filha, se o que eu digo, sabe que é aquela máxima da educação tradicional, né? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Na educação positiva, desmonta isso. Faça o que você quer que seu filho faça, seja o que você quer que seu filho espelhe. E ainda além, né? Seja o que você quer que o seu filho espelhe, permita que ele seja o universo que ele veio para ser, porque ele não é uma extensão de você. É totalmente o oposto, né, Mariana, do que a gente aprendeu, do que a gente viveu. Então, o que a gente está fazendo juntas, meninas, é trazer algo que nem está na cognição das pessoas, mas que a gente vem trazer que é possível. E porque a gente vai vivendo aos pouquinhos, e eu acho que o legado maravilhoso que a gente deixa para as próximas gerações é essa questão de, olha só, o que essas malucas estavam buscando há tanto tempo atrás, né? Talvez assim. E é possível porque essa curiosidade, que lindo saber que está vivo em vocês, não é à toa que vocês estão aqui, e que ela seja aflorada sempre dentro de todos nós. Acho que a gente está aqui falando sobre isso e a gente pode devolver vocês que estão ouvindo, sejam mais curiosos sobre vocês mesmos, quais são os incômodos que estão ressoando dentro do coração de vocês e o que isso diz sobre vocês. Isso é muito lindo. Cada incômodo meu, eu faço questão de parar. Agora, estava lendo um livro e eu não consigo terminar o livro, porque esse livro fica abrindo outras portas na minha cabeça e desconstruindo coisas que eu tinha muita certeza, e eu fico muito puta com o que eu já fiz, fico com vergonha do que eu já fiz, aí fico querendo estudar mais coisas, aí eu paro e começo a conversar com as minhas sócias sobre as coisas que a gente está estudando, aí a outra louca traz outra perspectiva ainda, aí eu falo, ai meu Deus, que delícia saber que eu não sei nada, e que é tão bom estar curiosa e ir aprendendo mais coisas, e discutindo, e trazendo perspectivas, e crescendo em mim tudo isso, e essa curiosidade, assim, pode trazer angústias, mas ela traz uma certeza que tem um caminho lindo de aprendizagem pela frente, e é muito mais sobre nós, e quando me traz um incômodo, é tão bom a gente ter pessoas para dizer assim, estou incomodada com isso, olha, tirou uma certeza que estava tão confortável aqui no meu coração, sabe? E como é que a gente fala sobre isso? Nossa, que legal, que bom, como é que eu ajo com isso agora? Porque a educação tradicional nos traz, junto com a obediência, uma certeza que nos traz uma falsa segurança. E essa incerteza de que qual caminho é esse, mesmo que, por exemplo, eu sei castigar, eu sei punir, eu sei manipular, eu sei projetar nos outros, eu sei congelar, eu sei tudo isso. Só que não é porque isso é conhecido que isso é confortável. É porque está conhecido. Aí, quando eu vou para o desconhecido, eu vou ter que viver constantemente com uma incerteza, porque a certeza de que aqui não dá bom eu tenho. E aí, aqui a incerteza do caminho e ir trabalhando novo e começar a registrar as pequenas coisinhas nas mudanças das relações, nas mudanças na Flávia que eu era mês passado e na Flávia que eu estou conseguindo agir hoje, é muito grandiosa, porque elas são pequenininhas, sabe? E não tem uma plateia, é só eu aqui, sem buscar aprovação externa, mas honrada do meu caminho, como nunca ninguém foi por mim, agora eu preciso ser para mim. Isso também é muito, muito grandioso. É muito grandioso, meninas. Também se orgulhem, olha o que vocês estão fazendo, sabe? Porque senão a gente fica o tempo inteiro na educação tradicional dizendo, gente, mas e quando bater 100 episódios, 150 episódios? Não esqueçam da grandiosidade que vocês já fizeram daqui agora. Quantos incertezas vocês já, de terminar a formação, de quantas incertezas veio da formação. Quanta coisa ali não fechou portinha, porque a gente tem tanta coisa para colocar ali e não consegue. Não precisa fechar às vezes.
ficar com essa incerteza, com essa, né? E olhar para o processo lindo e se honrar do processo lindo de todas vocês até aqui, né? Já é maravilhoso. A questão é que a gente fica sempre no aonde eu quero chegar, ou não sei. Tanto que esses dias eu falei, fechei o livro e falei, meu amigo, fica aqui você, não vou abrir mais nenhuma porta vinda de você, chega, para mim deu contigo, e tá tudo bem, sabe? Porque é muito bom esse tipo de coisa, quando a gente tem mais pessoas vibrando nessa energia, se unindo com essa energia. É maravilhoso, gente, é bom demais. Eu amo, eu sou uma apaixonada por isso. Pois é, Flávia, e é apaixonante mesmo, depois que a gente entra, né, e percebe, vivencia, eu acho que vivenciar é mais importante do que realmente você conhecer só cognitivamente, né, só aprender. Quando a gente coloca na prática e vivencia, isso fica numa potência, assim, gigantesca, e é como você falou, essa aprovação não vai ser uma pessoa te dizendo que deu certo, vai ser você percebendo que suas relações mudaram, vai ser você percebendo que sua reação aos outros mudou. Então, assim, essa evolução particular e própria de cada um, que o caminho é de cada um, e só cada um vai saber onde evoluiu, eu acho que isso é mais valioso do que qualquer joinha e qualquer nota 10 de Mas a qualquer gente professor. perceber às vezes, né, Marisa e Mari, não sei se vocês percebem de vez em quando o quanto a gente busca aprovação externa às Com vezes. certeza. Aqui é legal a gente registrar isso, porque da mesma forma, quando eu vou compartilhar com as minhas amigas, com as, né, algumas coisas, a gente é isso, mas que a gente lembre de se orgulhar do nosso processo, se orgulhar dessas pequenas coisas, porque a gente foi socializado a sempre buscar essa aprovação externa. Então, e a gente não se dá essa, não se orgulha desse processo. Eu acho que é muito lindo. Todo atendimento que eu faço questão de mostrar para a pessoa que eu estou atendendo, e dizer, olha só, mas é porque eu não fiz isso, porque eu não consigo tal coisa ainda. Sim, mas olha só, você já consegue isso, você já consegue isso. Vamos se orgulhar desse pequeno, que senão a educação tradicional está viva em mim o tempo inteiro, porque nunca sou boa o suficiente. E a gente não nasceu se sentindo que eu não era boa o suficiente. A gente aprendeu isso e a gente carrega entre nós. E é isso, não temos que lutar contra isso, a gente precisa acolher. A gente precisa acolher. Essa consciência, né? Acho que uma das coisas que eu aprendi numa das primeiras aulas, que é isso, que ninguém quer uma pessoa perfeita. A gente espera uma pessoa consciente, e a gente tem que ter essa consciência da gente, né? Uma consciência desse nosso processo. E eu acho que a gente até queria perguntar para você, como foi para você, quando você começou a criar essas consciências, essa consciência de si, como foi para você lidar com a sua própria humanidade? Para servir um exemplo aqui. Crises e crises, faz parte. Porque para mim era muito mais fácil achar que o problema era o meu marido, Mari. Que o problema era a minha sócia, que o problema era a minha mãe. Mas é porque é fácil a Flávia dizer isso, é porque o marido dela é um Buda, caramba, né, gente? Então, assim, para mim era muito mais fácil ficar na raiva do que acessar os meus medos. Esse processo, Mari, não foi, ele ainda é. Tá? Ele é constante, e eu amo esse processo. E eu odeio também. Então, ele faz parte. Mas aí o que acontece? A vida é o que é. E a gente aprende a aceitar. E aí, em vez de ficar olhando porque o meu marido não fazia, porque ele não entendia, porque isso, por aquilo, eu aprendi o poder que eu tinha. Então, assim, de tentar fazer diferente. E aí eu acabei vivendo várias vezes dizendo, mas quando a gente conseguir tal coisa, mas quando ele entender diferente, não é sobre ele, não é sobre a minha mãe, não é sobre o governo, não é sobre tudo isso. É sobre como eu posso agir diferente. Como, por exemplo, eu punia o meu marido, Mari, eu ficava, às vezes, 3, 4 dias sem falar com ele. E eu nem sabia por que eu estava fazendo isso. A gente está há 19 anos juntos já, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho da gente estar junto e de ver que tipo de casal, por exemplo, a gente está. E eu queria que ele tivesse mudado um monte para facilitar a minha vida, mas nem minha mãe fez isso por mim. Então, ele também não ia fazer. E minha mãe não fez isso por mim quando eu era bonitinha, gente. E pequenininha. Agora ela não vai fazer também. Eu vim do futuro para avisar que a mãe de vocês não vai fazer também, tá? E aí o que acaba acontecendo? Quando eu entendi que eu tinha o poder de agir diferente, eu para mim era uma sensação de que eu ia perder um jogo que só eu estava jogando. Que eu gerei para mim.
Então, quando eu vi que eu estava puta com ele porque ele fez alguma coisa, em vez de ficar castigando ele, eu ia lá e tentava me conectar com ele. E aí isso durava, às vezes, uns 15 segundos, eu via que ele não retribuía como eu queria, eu já ficava puta de novo e começava a castigar de novo. Era verdade esse bilhete. Quem nunca? Ah, não, parou, gente, bora lá. E aí... Não, aqui é igual, igual se não pior. Não, eu não vou mentir dizendo que não me identifiquei em alguns momentos. E aí o que acontece? Cada momento em que eu me via querendo ditar regras, querendo usar ferramentas com ele para ter o que eu queria, veja só. Aí eu pensei, não faz sentido esse negócio de ferramentas com a minha filha, porque eu comecei a usar com o meu marido e não deu bom. Não deu bom. E aí ele não fazia o que eu queria na hora que eu queria, do jeito que eu queria. E eu comecei a ver o que eu ensino para vocês lá na primeira aula da pós-graduação, que é a questão patriarcal. Eu tentei colocar para vocês, porque a violenta aqui em casa, para mim, eu queria que o meu marido deixasse de fazer aquelas coisas. E eu não via a violência que eu gerava, os padrões comportamentais que eu estava. E o poder que eu tinha era trabalhar nesses. E aí, quando a coisa caiu no meu colo, eu falei, não quero. Não quero, eu quero que ele mude. Eu quero que as coisas melhorem para mim. Ou seja, aqui a criança exterior ferida querendo mãe, projetando minha mãe no meu marido. E eu sei que muitas de vocês projetam a mãe em nós. Se a gente fizesse a coisa diferente, ia facilitar para vocês. E não tem, entende? Isso faz parte. Então, o que acaba acontecendo? A gente precisa assumir essa responsabilidade. E eu fui tomando consciência disso. E, gente, isso foi um processo muito longo. De entender a realidade do meu companheiro, por exemplo, que foi o meu maior professor, que foi o maior encontro da minha vida, que eu não acredito em duas metades da laranja que se encontram, nada disso, é dois traumas que se complementam e a confusão e o caos se estabelece. E aí eu pensei, bom, eu tenho a responsabilidade de cuidar da minha parte. E o que eu vivi na minha casa foi a partir do momento que eu cuidei da minha parte, que eu parei de agir de umas formas, que eu comecei a ser compassiva comigo, que eu comecei a acolher de forma compassiva ele também, de entender a humanidade dele, de estabelecer alguns limites da onde a gente podia ir, da onde não podia, para cuidar da nossa relação, de sustentar o que era importante para mim, de sinalizar com ele. Eu lembro um momento que eu falei assim, amor, eu quero conversar com você sobre o que eu estou sentindo. E eu não quero que você se culpe pelo que eu estou sentindo. E aí eu falei, daí ele começou a se defender. Eu falei, amor, você está se culpando pelo que eu sinto. Ele olhou para mim e falou assim, claro, foram 10 anos você me culpando pelo que você me sentiu. Eu falei, uou, ele tem o tempo dele. Como também em outro momento eu falei, você não me entende, que você não me entende. E ele parou na minha frente, o lazarento, e falou bem assim, tá, então me explica. Aí eu vi que eu também não me entendi. Eu falei, puta que pariu. Que espelho, filha do... E não é o que as crianças fazem com a gente também? Eles vêm e nos espelham. Aí hoje eu agradeço para ele demais. Eu falo, amor, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por não fazer 1000 cursos, mas do jeito dele, ele me espelhou algo muito importante e eu fui trabalhando em mim e isso começou a transbordar na nossa relação. Sabe, eu tenho muito orgulho, eu digo que eu sou muito orgulhosa do processo nessa relação de 20 anos, que ainda bem que eu não consegui matar ele, porque eu já pensei várias vezes, não assim de fatos, mas assim, como eu esgano esse filho da mãe, sabe? Porque ele era o problema, eu não via a minha parte. E o poder que a gente tem é de trabalhar nossa parte, entende? E às vezes, nesse processo de autoconhecimento, a gente vê que não existia relação mesmo e algumas vão precisar realmente, tipo que nem aquele livrinho A Parte que Falta, a gente vai crescendo e aí algumas coisas se fecham, mas em algum momento algumas relações também crescem quando a gente começa a compreender o outro, a promover para o outro, a entender o que eu estou querendo só receber dessa relação, a me responsabilizar pela minha parte nisso. E, gente, quando a gente faz isso, é tão maravilhoso, em todas as relações.
em todas as relações, seja entre vocês duas como parceiras aqui no podcast, o que eu estou gerando? O que será que eu posso fazer diferente? Cada vez que a Marisa sinalizar alguma coisa para você, que a Mari sinalizar, né? O que eu posso fazer diferente? Como que eu posso responsabilizar pela minha parte? Como eu separo o que é meu, o que é do outro, e trabalho no que é meu, e aí transborda de uma forma muito maravilhosa. E em nenhum momento, vocês ouvindo tudo isso, acreditem que a nossa relação, né, a minha relação de casal é maravilhosa e é perfeita, porque não tem. A questão é, eu percebi várias vezes que eu estava olhando para, por exemplo, 10% do meu marido, que eu não aprovava, e aí, assim como a educação crítica, Mari, você tem que ser estudiosa, tem que ser bonitinha, você tem que é o tempo inteiro crítica e controladora, não olho para os outros 90% que é maravilhoso dessa relação, dessa pessoa. Você vê como a educação tradicional está nas nossas relações de casal, está nas nossas relações de parceria, de sociedade, de amizade, onde eu sou crítica, onde eu não concordo com aquela parte, eu esqueço de olhar o todo daquela pessoa. E eu me vi, gente, eu olhava os 10% do meu marido e eu queria mudar, porque, gente, ele corta cabelo de 6 em 6 meses, de vez em quando eu estava casada com o Tom Hanks do Náufrago e eu queria matar ele. Aí vem uma menininha de 10 anos e diz, ai, papai, eu adoro você de cabelo comprido, eu olho para minha filha assim, eu quero matar ela, porque eu, né? E aí o que acontece? Aí eu fiquei pensando, que amor é esse meu que chegou a pensar a me separar do meu marido porque ele não cortava o cabelo? Que tipo de amor é esse? Aí eu penso, se acontecer algo comigo, será que o amor que ele tem por mim também morre? Ou mais de uma coisa, será que eu sei o que é amor? Porque tá cheio de condições aqui. Será que eu amo ele de verdade? Ou eu preciso aprender sobre amor? O que tá posto aqui nessa mesa que eu não tô vendo? Aí a gente volta no papo que a gente estava falando da curiosidade sobre nós mesmos. Aí o buraco vai sendo cada vez mais embaixo. E a gente vai ter que, inclusive, aprender nesse caminho da educação positiva que a gente tem que reaprender a amar. Nossa, é lindo isso que você falou, e eu acho que uma coisa que volta até numa coisa que a gente estava falando lá atrás, sobre salvar o mundo, né? Se a gente salva o nosso próprio mundo, se cada um se salvar, tá salvo. Não tem. Porque a gente não precisa fazer pelo outro. Claro que no nosso caminho, eu acho lindo o trabalho que envolva o outro, que auxilie o outro. Mas se a gente fizer isso pra gente, se cada um que tá aqui, que tá no mundo, fizer por si, o mundo tá salvo. E aí o que acontece? A gente salva o nosso mundo, né? Porque a gente está aqui transbordando e se conectando com as pessoas e a gente, pelo menos, entendendo que a gente pode reaprender a amar o outro e a se amar. E aí, você se ama? E aí, você se aceita do jeitinho que você é? Mesmo tendo curiosidade, mesmo tendo várias coisas para melhorar, porque a gente ainda vai ter que aprender a se amar e ser compassiva com a gente mesmo para poder trajetar nesses caminhos, né? Fazer esse trajeto todo aí de uma forma mais leve. Porque senão a gente entra nas batalhas de novo, né, Mari? E se eu tô com um conflito aqui muito grande, como que vai estar minhas relações? Vai espelhar o tempo inteiro, as crianças sentem tudo. É verdade. Ai, Flávia, se deixar, a gente fica aqui o dia todo conversando com você, porque essa conversa é muito gostosa. Eu realmente sempre, assim, todas as nossas convidadas aqui, né, que a gente já teve até agora, a gente realmente fica, assim, se deliciando com as palavras, com tudo que a gente discute, com os assuntos que vão chegando, e eu e Maria, a gente gosta muito de falar, muito de conversar, então, se deixar, a gente vai puxando um assunto no outro, Eu não, quase, né? E aí, eu não consigo ficar num assunto só, a pessoa traz um universo. Mas é assim mesmo, e eu acho que é por isso que nossas conversas são sempre tão ricas e sempre assim tão valiosas, porque eu sempre considero isso aqui como um presente que a nossa convidada traz para a gente, né? Porque realmente a gente aprende tanto em cada horinha dessa que a gente fica aqui, que realmente transcendem alguns questionamentos e eles vão ficando aqui na cabeça até a gente ir abrindo e fechando essas portinhas. Mas infelizmente o nosso tempo aqui está curtinho e eu tô com um bentinho aqui na minha barriga, ele já está aqui reclamando. De ficar sentada, mamãe, por favor, muda de posição. E aí a gente vai, enfim, infelizmente teremos que encerrar por aqui, mas eu agradeço demais a sua presença, sua disponibilidade, sua generosidade com a gente, e eu amei de verdade. Mari, se quiser falar também, acredito que ela tem a mesma opinião, que a gente sempre gosta muito de receber vocês aqui, e é isso, muito obrigada.
Imagina. Não, muito, muito obrigada por tudo sempre, trazendo aí visões que complementam, né? Que eu acho que sempre bate, às vezes bate de um jeito assim, mas é aquilo, olhar pra gente, olhar. E eu acho que é sempre muito rico, muito construtivo. Muito obrigada por tomar o tempo de estar aqui com a gente, de se disponibilizar. Muito obrigada. E se você quiser deixar por último um conselho, alguma coisa assim, para quem tá nesse caminho, para nós aqui, para todo mundo. Para quem está nesse caminho, o que você quer fechar, assim, nos dar de conselho? Eu acredito que o conselho melhor que eu recebi na minha vida foi ver o quanto eu vivi a educação tradicional comigo mesma e eu tive que aprender de uma forma muito linda a ser compassiva e generosa com a minha humanidade e acolher todas as minhas partes, né? Para que eu realmente pudesse entender que eu sou essas tudo e que eu posso ser muito compassiva comigo mesma para isso transbordar para todas as minhas relações. Espero que vocês consigam, cada vez que a educação tradicional aparecer nas relações de vocês e com vocês mesmos, serem muito compassivas com vocês mesmos, e isso é muito importante mesmo. E é um processo para a vida toda, não esqueçam disso. Obrigada, meninas, vocês, por fazer esse trabalho incrível, por estar levando para tanta gente e inspirando tantas pessoas. Vocês são maravilhosas. É isso aí, Muito pessoal. obrigada. Se vocês gostaram, curtam aqui embaixo o nosso vídeo, compartilhem com todos os amigos que precisam ouvir essa mensagem e entender um pouquinho melhor sobre acolher a própria humanidade. E é isso. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.